Caldas Novas, século XXI, e Éfeso, século I. O que essas cidades têm em comum? Caldas é considerada a maior estância hidrotermal do mundo e recebe turistas o ano inteiro. Éfeso é um dos maiores museus arqueológicos do mundo ao ar livre e recebe turistas o ano inteiro. É uma cidade do século da virada. Jesus Cristo se liberta da morte e viaja pelo cosmos de volta a seu reino, de onde sai o decreto de morte do anjo que criou a morte, de onde saem também as revelações do que nós estamos fazendo entre a vida e a morte. Caldas também é uma cidade do século de outra virada. Pertence ao sétimo e último período da liberdade de escolher entre pertencer ao reino do príncipe da vida ou ao reino do anjo da morte. Gostou do tema? Vamos refletir sobre a liberdade em Éfeso. Esse canal é meu projeto de aposentadoria. Se você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, vai beneficiar mais pessoas. E vai deixar uma velhinha feliz. Beijão pra você e continue comigo. Minha gente, hoje estamos livres da pandemia Covid-19? Não. Estamos livres para andar por aí sem máscaras? Não. Somos livres para escolher viver o cristianismo? Sim. E nossos avós do primeiro século? Eles estavam livres da pandemia Covid-19? Sim. Eram livres para andar por aí sem máscaras? Sim. E eram livres para escolher viver o cristianismo? Não. Como era o movimento da liberdade no primeiro século? Vamos visitar Éfeso e perguntar para João? A cidade Bambambam do primeiro século hoje são essas ruínas que visitamos em 2018. Aqui nós vimos o templo de Ártemis ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e agora resta só uma coluna. A biblioteca de Celso, governador romano, foi a terceira mais importante biblioteca do mundo antigo. Vimos o grande estádio com 3 andares, 18 metros de altura, e cabiam 25 mil pessoas, onde aconteciam eventos de música, cerimônias religiosas, discussões sobre questões da cidade, jogos e luta de animais com gladiadores, na maioria cristãos. Foi também o palco das pregações de Paulo, difundindo o cristianismo. A rua pavimentada com mármore é o que chamamos hoje de shopping center. Éfeso é a cidade referência do primeiro século da Era Comum. Éfeso é a cidade referência do primeiro século. Muitos de nossos avós maternos e paternos moraram ou visitaram esse lugar. O que fui buscar? Compreender a carta magna que receberam de João em Apocalipse. Os países, nações, reinos têm suas cartas ou constituições federativas que estabelecem a liberdade de cada poder. Como a nossa carta, a Constituição da República Federativa do Brasil restabeleceu a democracia, hoje posso falar da Constituição do Novo Reino de Jesus a partir de Éfeso. Em busca da liberdade, encontrei na Carta Constituinte de Éfeso a liberdade em 3 dimensões. Não é segredo e ninguém é ingênuo a ponto de não perceber o conflito cósmico que há entre os habitantes do terceiro céu, que tem Jesus como nosso príncipe rei, os habitantes do primeiro céu, que somos nós, e os do segundo céu, os anjos cruéis. A carta esclarece que a liberdade no terceiro céu é plena. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, pessoas de todas as eras, e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, os 7 períodos da configuração atual do planeta. Está explícito que nossa liberdade no primeiro céu é paradoxal. Perseveramos, suportamos provas, mas temos a tendência de abandonar o primeiro amor e carecemos reconstruções. Essa foi a realidade de nossos avós do primeiro século. E o que chamo liberdade mortal, porque provoca ódio tanto nas pessoas boas quanto em Deus, que são os homens maus, os falsos apóstolos e os nicolaítas, que se refere ao governo do povo comum que cancela a justiça. E agora, qual o eixo do conflito?
É o primeiro período de Jesus aclamado rei e o primeiro período do decreto de morte do anjo que criou a morte. O que e como estão usando suas liberdades? É isso mesmo que você está pensando. Jesus não quer reinar sozinho e o anjo da morte não quer morrer sozinho. Ambos querem nossos avós do primeiro século. Minha gente, isso significa guerra. E guerra tem estratégias secretas, cavalos, cavaleiros, armas. Convém perguntar para João e ele nos contará fielmente o que viu. Depois que ele viu o reino de Deus, seu trono, seus súditos, viu o livro secreto dos segredos de guerra, guardado com 7 selos. O primeiro selo, um cavalo branco e seu cavaleiro. O segundo selo, um cavalo vermelho e seu cavaleiro. Espera aí, eu não sei vocês, mas eu preciso desenhar para compreender melhor. Então vamos aqui para esta lâmina. Primeiro selo, cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Como assim? Cavaleiro com arco sem flecha? Cadê as flechas? Na Bíblia, nós somos as flechas de Deus. E a primeira carta, dirigida a quem? Ao cavaleiro vencedor de Éfeso. O segundo selo? O cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dado o quê? Uma grande espada. E agora precisamos conferir na história. Como foi que isso tudo aconteceu? A história nos conta que Éfeso recebia influências das cidades mais importantes da região. Jerusalém, a cidade santa da família de Abraão, e Roma, a cidade de todos os povos, o lugar dos generais que mandavam no mundo antigo, o Império Romano. Acreditavam que o poder de reinar vinha de Deus. Então, Roma tem o panteão, o templo de todos os deuses, representados pelas estátuas com nomes de planetas, onde o óculo no teto do templo permite a iluminação das estátuas pelo sol e lua, considerados seus deuses mestres, e Jerusalém, no lugar santíssimo do templo, entre os 2 querubins que protegiam a carta magna da nação, estava a nuvem da presença de Deus governando o seu povo. Em dado momento do primeiro século, o Deus de Abraão surge como Messias, nasce, morre e ressuscita, e a nuvem do templo sobe com ele para o terceiro céu, onde começou o novo reino de Jesus. Isso decretou a morte dos deuses do segundo céu, representado nas estátuas do panteão. A situação ficou difícil para todos. Em Jerusalém ficou difícil porque o animal do sacrifício escapuliu, a cortina do templo se rasgou de cima para baixo e a presença de Deus na nuvem sumiu. Ao povo, rei, governadores e sacerdotes ficou a escolha entre ser flecha de Deus ou espada de Roma. Em Roma também ficou difícil. Imperador enfurecido, com muitos romanos deixando de adorá-lo e diminuindo os cultos do panteão. Para os cristãos representados por Éfeso também ficou difícil. Morrer como flecha de Deus ou matar com a grande espada de Roma. Que virada no primeiro século, hein? O que restou dessas 3 liberdades em guerra? Vamos continuar conferindo a história? Depois que o governo de Deus mudou de endereço do primeiro para o terceiro céu, João, uma flecha no arco do cavaleiro do cavalo branco, foi exilado em Patmos, onde recebeu as revelações dos acontecimentos de todos os reinos. Morre outra flecha, o apóstolo Paulo. E no ano 70, um cavaleiro do segundo selo, o comandante romano Tito, invade e destrói furiosamente Jerusalém e seu belo templo. Mata e expulsa seus moradores, porque uma multidão escolheu ser flecha. Em Roma, muitas pessoas também escolheram ser flechas e, lógico, foram mortas pela espada dos legionários. O que mais aconteceu em Roma? O grande incêndio, Nero suicida, vulcão Vesúvio destrói Pompeia e Herculano, inaugura-se o Coliseu, morrem muitos imperadores de Roma e, em meio a tantas guerras, dor, sofrimento e morte, surge Éfeso,
com o prêmio da vida plena ofertada por aquele que tem as 7 estrelas na mão e cavalga no meio dos 7 candeeiros. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Minha gente, são 3 estruturas da liberdade que encontramos em Éfeso: a liberdade de Deus, a liberdade de nossos avós do primeiro século e a liberdade do anjo da morte. E você, é uma flecha no arco do guerreiro do cavalo branco ou uma espada do guerreiro do cavalo vermelho? Eu espero que você seja do cavalo branco.